Olá, bem-vindos a mais um Vera Kiss Inspira. Hoje com Estela Conte, médica veterinária, sanitarista, diretora da Verum Regulatórios, consultora do CIPESP, Sindicato da Pesca, da Indústria Pesqueira, depois ela vai explicar melhor, Isso mesmo. consultora e tutora Vera Kiss. Estela, muito obrigada por ter aceito esse convite, bem-vinda ao Vera Kiss Ai, Inspira. Ju, eu que agradeço o convite. Para mim é sempre uma alegria estar com você. Obrigada. Vamos lá, nosso bate-papo taco-taque, Vamos. para inspirar mais carreiras. Isso aí. Estela, quais os três momentos mais marcantes da sua carreira? Eu acho que o momento seguinte que eu me formo, depois eu considero os estágios que eu fiz, estágios obrigatórios, e onde eu realmente me aprofundei no tema que eu escolhi, e entendo que agora, com essa maturidade, pós algumas empresas, constituindo a minha empresa e concluindo boa parte dos cursos que eu realizei, que dão esse formato para o trabalho que eu estou vivendo agora. Que delícia. E quais as três experiências mais importantes da sua carreira? Olha, eu considero a minha experiência dentro do Ministério da Agricultura, ainda que com cargo de confiança, mas dá uma visão, um prisma diferente da atuação do médico veterinário na inspeção de alimentos, na condução dessa área sanitária. Eu entendo que ao longo de alguns anos, dentro de algumas indústrias importantes, que são grandes representantes de algumas espécies animais e formas de apresentação no Brasil, e na constituição da minha empresa, porque, bem ou mal, é um desafio diário, né, de manter uma estrutura, de apresentar um serviço satisfatório para as empresas que me contratam. E quais são as três realizações mais marcantes da sua carreira que você realizou? Talvez a sua empresa, abrir sua empresa? Sim, com certeza. A minha empresa foi uma delas. Eu tive uma experiência, a oportunidade de viajar para o Japão para realizar um trabalho, e eu acho que esse intercâmbio que a profissão nos dá em alguns momentos da vida é extremamente importante, tá? E também nessa possibilidade de fazer esse intercâmbio pós-pandemia, né? Principalmente a gente teve esse desafio do remoto, mas ao mesmo tempo de entender e conjugar essa relação. Eu acho que eu fiz grandes elos, grandes amizades e grandes coligações aí, parcerias, né, as collabs com profissionais do setor, e isso para mim foi muito bacana. Ensinou bastante e me fez crescer bastante profissionalmente. Legal. Três livros que marcaram sua carreira. Não precisam ser Três, técnicos. Três livros, não precisam ser técnicos. higiene e inspeção de alimentos, tá? A inspeção de pescado do professor Alex, que eu gosto demais. E aí a gente foge um pouquinho da literatura tradicional, mas não dá para deixar de lado o risco A, que dá todo o embasamento para atuação na área. Boa. Quais foram os seus três maiores desafios na carreira? Ai, meus três maiores desafios, eu acho que ainda está sendo manter a empresa, né? Porque a gente passa por um cenário mundial aí desafiador, que nem a gente já falou. O aperfeiçoamento continua, eu acho que os desafios estão sempre no presente, né? Que a gente tem que estar sempre se desafiando. Então, eu acho que é, esse condicionamento que a gente tem que se impor de aprimoramento, de reciclagem, de reentendimento de algumas vertentes aí da área. E eu acho que as próprias conquistas pessoais decorrentes desse empenho, né? Ué. E, quais são as 3 pessoas que te inspiram? 3 pessoas, podem ser menos, mas pessoas que te inspiram. Olha, a gente não pode deixar nunca as nossas raízes para trás. Então, base forte familiar, minha mãe, enquanto mulher, enquanto
enquanto ser humano. Depois eu considero o meu professor de inspeção, Ricardo Calil, Tem que vir aqui. que foi determinante na escolha dessa profissão, dessa área dentro da profissão. E também considero o Dr. Mário Nascimento, que foi chefe de SPOA, no período em que eu era estagiária, e que foi determinante também nesse caminhar meu, sempre com um olhar cuidadoso, sempre meio guru. Mas eu queria botar uma quarta pessoa, se você deixar. Claro, claro, claro. E eu conheci também durante o estágio obrigatório, que foi o Roberto Imai. Tive a oportunidade de ser estagiária dele na Taio. E graças a Deus a gente se reencontra ao longo desse percurso. E hoje ele presidindo muito bem a Compesca, toda essa divisão de pescado na Fiesp, tem sido uma pessoa ainda muito presente na minha vida, graças a Deus, e determinante para o setor e para os profissionais. Ai, tão bom ter essas pessoas na nossa vida, não é? É uma É delícia. fantástico. 3 projetos que te inspiram ou que te inspiraram. Hum, Ai, o Parque Higiene Europeu, fala dele. Brincadeira. é, deixa eu pensar aqui. Olha, ah, não posso deixar de falar desse desafio em conjugar Brasil e Europa. Ainda, principalmente, tem um quezinho assim com Portugal, que a gente, enquanto brasileiro, não pode esquecer esse elo que a gente tem. Então, essa inspiração que a gente tem no curso, que traz o projeto, que estreita essa distância de um oceano, não pode deixar de ser falada. Ah, eu entendo que a gente precisa fazer um crescimento do setor de pescado substancial frente às outras proteínas, então é um grande desafio. E entendo também que a gente precisa, na área da medicina veterinária, principalmente, se debruçar um pouquinho mais em políticas públicas. Boa. Estela, 3 coisas desagradáveis da sua carreira. A primeira, que já é notada desde o período de faculdade, é a desvalorização quando você coloca na balança o empenho que a gente tem que colocar, muitas vezes os custos para você concluir um curso desse, o médico veterinário ainda é visto pela sociedade de uma maneira muito limitada, né? O médico do petzinho da família. A gente, principalmente pós-pandemia, acaba aparecendo aí como uma figura de chamada de emergência, então isso precisa ser mais trabalhado e mais valorizado. É difícil também você ver concursos públicos em que o pagamento é ínfimo perto de outras profissões. E desagradável. Acho que um pouco de competição também, às vezes, essa coisa do ego. Ainda é uma profissão que acomete muitos profissionais de burnout, então a gente não pode esquecer isso. Eu ia só comentar aqui, né, por isso que eu acho que vocês têm que inspirar cada vez mais e falar mais. A gente acabou de terminar a visita técnica na Itália de sustentabilidade agroalimentar e eu tive 2 médicas veterinárias e as pessoas falavam assim: "Mas o que que elas estão fazendo numa visita de sustentabilidade agroalimentar?". E eu tinha que explicar o papel do veterinário, porque elas falavam assim: "Mas uma pessoa que trabalha com pet, com saúde animal", aí eu tive que explicar a relação da saúde, da inspeção, etcétera, com alimentação. Então é muito interessante, até a questão das pessoas não entenderem a relação, da área de vocês com as vacinas, com a epidemiologia, Exatamente, com o comportamento do viral. Então acho que temos que mostrar aí que vocês, são um elo dessa cadeia muito importante, né. exatamente.
gente não pode esquecer que, há alguns anos, e a gente não está falando de muito tempo atrás, a gente tinha uma agronomia meio veterinária. Então, a relação desse ciclo de vida, né, todo o envolvimento do veterinário com toda uma cadeia é extremamente importante. E cada um tem expertise. Também não dá. Sim, é sempre importante, sempre importante. Mais a gente aprofunda o conhecimento, mais a gente precisa de toda e qualquer especialidade, né, pra Exatamente. 3 profissões complementares à sua, que te orgulham, que você admira. Olha, ah, não dá para deixar de falar em engenharia de alimentos, porque ela vem trazendo uma inovação e dando uma aula para a gente com tecnologia também. A gente traz essa vivência aí da fisiologia e eles complementam com uma série de técnicas e conhecimento que só aprimoram para a gente. A área química, que também, no mesmo perfil, traz um conhecimento profundo para a gente, é sempre muito agradável estar com profissionais desse setor. E a administração de empresas, que eu acho que é uma grande falha nossa, muitas vezes, não ter um preparo tão grande, porque a gente sai da faculdade e entra para uma carreira profissional, e é extremamente importante você saber noções básicas de administração para você poder conduzir muito bem esses caminhos de escolha. Bárbaro. E 3 conselhos que você daria para inspirar outras carreiras? Primeira delas, procurem experimentar um pouco de cada setor, um pouco de cada área, para poder ter uma opinião com uma certa vivência, uma opinião mais consolidada sobre determinado setor. Estudo, é o tempo inteiro, principalmente legislação, atualização de tecnologias, atualização, e esse vínculo sempre uma visão global. O Roberto Maia costuma usar muito bem uma expressão que ele fala: mantenham uma visão de bosque, não foquem em um ponto específico, mas abram o plano, entendam um contexto mundial para você também poder tirar o melhor resultado de cada ação sua. Mais um, falta um. Você falou 2. Não foram três? Eu não sei, acho que você falou Foram fazer de três. tudo, estudar, O é verdade, estudo. eu que me enganei. Verdade. Estela, eu sempre brinco, né, e que eu falo uma frase, assim, isso é uma brincadeira, se você tiver um ditado, uma frase, assim, que te mova, e cada vez me inspira uma, né. E aqui, o que me inspirou com você, uma frase até que meu pai falava muito "Quem é, não precisa mostrar". E a nossa entrevista me mostrou, porque quem eu sei da sua brilhante carreira, eu sei tudo que você faz, os cargos que você tem, e com essa humildade toda. Então eu queria que você não precisa ser na mesma linha que a minha frase, mas uma frase que te inspira, que você fala: "Pô, vou seguir por aí". Olha, eu não tenho uma frase específica assim de bate-pronto para dar, mas eu entendo que ao longo desses anos, que a vida da gente, por mais é, piegas que pareçam, é um ciclo cheio de altos e baixos. Então a gente procurar não esquecer, como eu disse, as nossas raízes, mas olhar para frente, sempre trazendo as pessoas ao longo desse caminho junto com a gente, porque é isso que fortifica tanto a gente enquanto ser individual, quanto no conjunto. Eu acho que a gente só chega num bom resultado quando a gente tá ali de braço dado, de mão dada juntos. Bárbaro, obrigada. E assim, me sinto de mão dada, porque a gente tem desenvolvido Sim, alguns você projetos sempre. muito interessante e juntos sempre. Estela, obrigada e até a próxima. Obrigada, Ju. Um beijo.